Amojibá Exu, vamos saravá. Amojibá Exu, vamos trabalhar. Amojibá Exu, vamos saravá. Amojibá Exu, vamos trabalhar. Fecho os caminhos dos meus inimigos e deixo os meus abertos que eu quero passar. Fecho os caminhos dos meus inimigos e deixo os meus abertos que eu quero passar. Fecho os caminhos dos meus inimigos e deixo os meus abertos que eu quero passar. Fecho os caminhos dos meus inimigos e deixo os meus abertos que eu quero passar. Bom, gente, aqui, firmeza de Exu. Qual a importância de se firmar Exu? Sem Exu não se faz nada. Exu, ao contrário do que as pessoas dizem, que Exu é uma entidade do mal, porque no sincretismo, as pessoas começaram a sincretizar, né? Por que houve o sincretismo? O sincretismo, digamos assim, foi meio que não vou dizer nem um mal necessário, ele foi uma ocasião necessária, porque os nossos afrodescendentes eram proibidos de cultuar seus orixás. Então uma forma de receber mais ou menos a permissão era colocar em seus altares santos da Igreja Católica e dizer, não, Oxóssi é São Sebastião, Ogum é São Jorge, assim foi. E Exu fazia sincretismo com quem? Aí ficou aquele negócio, com o Exu vai comparar quem? For e comparar ao diabo, mas não os sincretistas. Os mesmos detratores e perseguidores dos cultos afro fizeram esse desfavor. Então, tem que entender Exu como uma força que vem, uma força regente que vem para abrir os caminhos, abrir os trabalhos. A palavra Exu quer dizer esfera em Yorubá. Ou seja, a esfera é aquela que está em toda parte, é onipotente. Exu, ele vem para ir adiante, aquele que chega antes de todo mundo porque nunca saiu dali e ali já estava antes de todos chegarem. Então, se você saúda o Exu, e por Exu a gente entende Exus, Tranca-Ruas, Pombagiras, são as entidades firmadas à esquerda dos tronos da vida. Quais são os tronos da vida? Tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor. Então, esses tronos têm o lado esquerdo do trono, eles estão firmados os orixás Exus, né? Exu Lebá, Exu Odara, Exu Mirim e Oxá, que é o orixá que faz o trânsito, o cruzamento, o equilíbrio entre a esquerda e a direita. Esses são orixás. Aí tem os Exus coroados, são pessoas como eu e você que desencarnaram, entraram para uma falange de Exu, para um egrégor, foram abençoados ali naquele trono. Por exemplo, vamos supor, eu sou uma pessoa de Oxóssi. Se eu faleço e entro para uma falange de Exu, eu vou entrar para uma falange de Exu e vou ser coroado à esquerda do trono do conhecimento, que é o meu orixá de cabeça, está no trono do conhecimento. Então, todo trono tem a sua esquerda, tem o seu lado esquerdo, e ali estão os Exus orixás, que são Exus, que são energias cósmicas, nunca reencarnaram, não são pessoas cabeça, tronco e membros, são inteligências cósmicas, ligadas diretamente à sabedoria divina, e tem os Exus coroados, que são os Exus reencarnantes, que são pessoas que são coroados à esquerda de um determinado trono. Acaba geralmente, né, os Exus que incorporam são os Exus coroados à esquerda de determinados tronos. E aqui, nós temos aqui com os ebós de Exu, à esquerda. O que acontece aqui num trabalho, quando você firma um ponto? Quando você firma um ponto, que eu já expliquei em alguns vídeos, a vela, por exemplo. A vela, ela tem o poder, né, devido o fogo ser um elemento plasmático, alguns chamam o fogo o quinto elemento. O plasma, ele tem, quando você firma uma vela, o plasma automaticamente já faz o trânsito entre o plano atômico e o plano subatômico. Fica uma esfera, uma egrégora, que é como se a chama da vela fosse o Sol, e em torno um campo, como se tivesse alguns planetas gravitando. O que seriam esses planetas gravitando? São as energias subatômicas. As energias subatômicas, elas ficam gravitando em torno da vela, e conforme os seus sentimentos, seus pensamentos, eles vão ficar impregnados no campo de força, e a partir dos seus sentimentos, dos pensamentos, é que você vai vincular a espíritos daquele mesmo quilate. Então, por exemplo, firmamos essas velas aqui, ok? Se eu estava vibrando amor, paz, harmonia, quais os sentimentos e pensamentos que estão gravitando em torno desse plasma?
Sentimentos de amor, gratidão, harmonia, enfim, sentimentos. Qual o tipo de espírito que vai se aproximar aqui? Espíritos que vibram nessa mesma frequência. Então vamos supor, eu chamo o senhor Tata Caveira. Todos sabem que eu trabalho com o seu Tata Caveira. Tá. Firma o ponto pro seu Tata, por exemplo. Se eu não estiver vibrando amor, justiça, paz, tranquilidade, você acha que vai vir o meu Tata Caveira, que vibra nessas frequências? Não vai. Então o médium ele tem que tomar esse cuidado. Ele tem que estar vibrando paz, amor, luz, para que as entidades dele, que também vibram na paz, no amor e na luz, quando ele firmar a vela, sejam elas que venham. É assim que funciona. Porque não adianta uma pessoa acender uma vela para Jesus Cristo desejando o mal do próximo, que não é Jesus Cristo que vai vir ali não. Pode até vir um espírito muito poderoso que faça tudo que ela está pedindo, mas não foi Jesus Cristo. Foi outra coisa, porque dependendo, é o seu sentimento, seu pensamento que vai definir o tipo de espírito que vai vir e se firmar naquele ponto de força. Ah, mas eu recebo esse Exu há 30 anos, eu chamei ele para quebrar as pernas de não sei quem. Então, se era realmente um Exu, ele não vai vir quebrar as pernas de ninguém. Vai vir um outro espírito que vai se aproveitar da sua energia e do ponto de força que você fez ali para dar uma surra na pessoa. Então, é nesse sentido aí. Então, a firmeza, né, do Exu, ela obedece os mesmos princípios das leis cósmicas. Por que usa comida, bebida e tal? As entidades não precisam disso. Né? As entidades não precisam disso. As entidades não precisam. As entidades utilizam essas energias, esses recursos, para atuar no campo que nós solicitamos. Então, você solicitou, por exemplo, emprego, trabalho. A entidade te pede, por exemplo, algumas oferendas, alguns itens, né? E você arreia aquilo ali, você despacha aquilo ali, ele vai pegar aquela energia, com o conhecimento que ele tem, ele utiliza essa energia para acessar o campo específico que você pediu. Então, você pediu trabalho, ele vai acessar o campo da sua vida profissional e trabalhar aquilo, muitas vezes limpando as suas vidas ancestrais, limpando seu karma, quitando algum débito que você tenha com algumas entidades do passado, com aquilo que ele pediu. Ela sabe exatamente por que ela pediu aquilo, porque cada item usado num trabalho tem uma determinada energia. Então, se a entidade precisa de uma energia, por exemplo, muito forte da terra, e ela pede, por exemplo, fubá, ela pede cuscuz, ela pede alguns azeite de dendê, ela pede algumas coisas. Por quê? Porque a energia daquilo ali vai ser sabiamente utilizada para acessar o campo que você solicitou. Às vezes o seu campo para o trabalho precisa de uma certa energia mais encorpada, mais concentrada. A entidade pede determinadas oferendas, não é para ela comer, que ela não precisa da comidaiada que você vai dar. Ela precisa da energia daquilo ali para ajudar você. É você que precisa da energia daquele alimento. Então você que não gosta de dar comida para as suas entidades, você que acha um absurdo isso aí, saiba que você na verdade está agindo com muita ignorância. Porque as entidades não precisam disso aqui. É claro que se for um quiumba, um espírito que ainda está preso nesse mundo, ele vai precisar comer isso aqui, porque ele é um obsessor. O obsessor precisa, mas uma entidade de luz, Exu, Tranca-Rua, Pombagira, um caboclo, um preto velho, quando eles pedem alguma comida, um boiadeiro, não é para eles. Eles vão utilizar a energia daquele alimento para ajudar você e para acessar o campo que você pediu. Agora, um quiumba ele vai comer, ele vai precisar daquilo ali, porque ele precisa daquelas coisas para sobreviver, porque ele ainda está sobrevivendo no plano, no limbo em que ele está, entre a luz e as sombras, muitas vezes totalmente nas sombras e preso ao mundo imaterial, e preso ao mundo físico. Ele precisa de todos aqueles recursos porque ele ainda está muito preso à matéria. Mas isso é um quiumba. Geralmente o quiumba pede muito sangue, o quiumba pede muito bicho para matar, o quiumba pede coisas que na Umbanda você não vai ver. Então o quiumba ele é um inimigo da Umbanda. Mas é isso aí. Bom, gente, vocês precisarem aí de qualquer tipo de trabalho, contem com a gente, orientação também. Nós vamos auxiliar aí na medida do possível, tá bom? Então é isso aí, eu sou Hernani de Oxóssi, Oxóssi Choroquê, estou aí à sua disposição, tá bom? Isso aí, conte com a gente.